E, sem mais delongas, aleluias. Pastor Gilberto, pergunta que não quer calar. Como é que se deu tudo isso do senhor resolver, decidir? Como é que foi isso? Como é que Deus tocou no seu coração de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas, sabe? De cuidar, vamos ser honestos, né? Porque por aí a palavra que se diz é a escória da humanidade, né? Nós, servos de Deus, temos que relatar que são os primeiros da humanidade, mas são conhecidas essas pessoas de pessoas à margem da sociedade. Eu quero saber do senhor como é que é isso. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero dar aqui uma boa tarde, né, para quem está nos acompanhando e também, né, e pedir perdão, né, em primeiro lugar por causa da voz, né, que a gente que faz uso da voz, a gente está sempre, né, deixa eu me ajeitar aqui, porque é como eu sempre falo, né, quando é gravado, não tem erro, né? Mas quando é ao vivo, a gente tem sempre que estar ajeitando algumas coisinhas, né? Então, em primeiro lugar, né, eu quero aqui dar uma boa tarde para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, né? E começar respondendo a sua pergunta, que diz o seguinte: vidas são melhores do que coisas, né? A gente temos que aprender a amar vidas, né? E deixar de amar coisas, porque muitas das vezes a gente coloca, né, as coisas em primeiro lugar. Eu aprendi uma coisa no decorrer, né, dessa minha chamada, desse meu ministério, que quando a gente coloca as coisas, né, como prioridade na nossa vida, aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida torna-se senhor das nossas vidas. Então o que acontece? Nós estamos verdadeiramente empenhados no evangelho de prática, né? Porque isso é que é, né, o evangelho genuíno, o evangelho da graça que nós recebemos, né? A graça, o favor no qual nós não merecíamos. Então, como nós fomos alcançados por um favor divino, nós devemos também de ser um favor divino para outras pessoas. Então é isso que move, né, o sentimento do pastor Gilberto Leão, né, de ganhar almas, de saquear o inferno e povoar o reino de Deus. Mas, tipo assim, quando começa, porque ninguém acorda, assim, hoje eu vou para a favela e hoje, Deus me deu um sonho, eu estou indo para a favela. Como é que começa? Qual foi o momento que verdadeiramente tocou o senhor e a sua esposa? Como é que foi isso? É tipo assim, o que o senhor viu? Comigo, ministerialmente falando, eu tinha um bando de sonhos, porém, eu não acreditava muito em mim. Eu acreditava nos sonhos que eu tinha, mas eu não acreditava em mim. Porque a sociedade me dizia que eu era muito feia, que eu era muito preta, que eu era muito pobre. Então, isso tudo influenciava muito. Então, eu não acreditava. E, tipo assim, no orfanato, eu comecei a entender que tinha algo de grande em mim. Mas, espera aí, se tem algo de grande em mim, alguém mais tem que ver. Só que eu não tinha noção de que Deus via isso. Eu não conhecia dessa forma. Eu quero saber como é que o senhor se deu a conhecer que o senhor tinha esse dom. Você amanheceu um dia e decidiu dar uma sopa para um, cuidar de outro, e aí, de repente, bum, vamos cuidar de pessoas à margem. Vamos abrir um centro de recuperação. Como é que foi isso? Bom, quando a gente assim, é motivado pelo Espírito Santo de Deus, porque é um desejo que não vem de nós, né? O ser humano, na verdade, ele não tem, assim, no natural, né, no seu natural, humanamente falando, né, no seu natural, não tem assim um desejo, né, até porque o medo toma conta do desejo, né? Porque é como você me fez a pergunta, por exemplo, acordei de manhã tal, vou na comunidade tal, né? Deixando bem lembrado aqui que é a comunidade que eu estou sempre lá, praticamente quase sempre lá, né? Porque eu sou oriundo de lá, né? A comunidade da Maré, né? O complexo da Maré, né? Já vou deixar logo aqui para meus irmãos lá, né? Que provavelmente vão me ouvir. Então, o que acontece? A gente passa e vê as margens da sociedade, né? Aquelas vidas ali. A margem literal, né? Literalmente. A gente tem,
mas a gente muitas das vezes somos omissos, como igreja somos omissos. Então, eu já vinha de tempo, né, pelo fato de eu ter saído de lá, né, eu vou ser bem direto aqui, porque realmente é um testemunho de vida, então, né, pelo fato da gente ter saído de lá, né, saído daquela, né, como você bem frisou aqui, né, das escórias do mundo, né, do engodo do mundo, né, então o que acontece? São seres humanos que estão ali, né, então, realmente quem tem o Espírito de Deus, quem tem algo de Deus, se motiva em estar dentro de um lugar daquele e não fora, né, muitas das vezes a gente quer abrir a porta das nossas igrejas e a gente quer que eles venham. Sim, né? É disso que eu tô falando. E a gente não quer ir até eles. Muitas das vezes, por exemplo, né, como diz a Bíblia, o pecado ele seduz, né? As vontades do ser humano é sedutora, né? A pessoa não vai assim, por exemplo, usar droga, se fosse ruim, ninguém queria, né? Se a prostituição fosse ruim, ninguém queria. Se mentir, roubar, né, fosse ruim, ninguém queria. Então, eles fazem porque aquilo satisfaz a sua alma. Então, estão presos num sistema. Isso, a graça é capacitadora. Por exemplo, você falou aí na questão, né, de jubilar-se, né? Paulo está preso e está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele ainda estava trabalhando. Ainda continuava trabalhando. É disso que eu né? João. Indo para a morte. Paulo preso e escrevendo: filhinhos, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, agora, eu trabalhei, estou velho, eu vou parar porque eu já não aguento mais. Aguenta porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós devamos de doar a nossa vida, né, em prol do reino de Deus. Quer dizer, aquele que ama a sua vida, Acabou, né, perdê-la-á, mas o que, né, perder a sua vida por amor a Cristo, acha lá. Então, é o contrário. Deus ele está sempre trabalhando na contramão de toda a lógica. E é incrível. Eu tenho um tempo desse. Eu estava muito no 24/48, desesperada, trabalha. E minhas crianças são especiais, então já viu, né? E eu não estava. Eu comecei a ficar doente. E aí Deus falou assim para mim, mandou avisar para mim que ia me dar um refrigério. Aí eu fiquei mais doente. Falei, meu irmão, cadê o refrigério? Não entendi. E beleza. E o Senhor falou para mim, para. Eu falei assim, parar de tudo, como é que é não? Para que depois que você parar, eu converso contigo. Eu parei e respirei. Foi quando começou a Deus falar, olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso. E foi chegando lá em casa, foi chegando. Agora eu quero que você faça isso. E eu tô aqui. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente tem que dar tempo para Deus, né? Lembrando que eu vou, né, entrar aqui num assunto, né, porque na verdade é a pauta. Né? Na verdade é a pauta. Na verdade, é a pauta da... Daqui a pouco, os irmãos podem deixar nas suas perguntas, no ao vivo, vão deixando as suas perguntas, que daqui a pouco o pastor Gilberto vai estar respondendo a todas as perguntas, tá? E as perguntas que não derem tempo de respondermos hoje, nós estaremos respondendo no offline. Podem ficar tranquilos que ele vai responder a todos, tá bom? Então, vai deixando suas perguntas aí, vai interagindo com a gente. Ô, Glória, então, né, retomando aqui o raciocínio. Então, o que acontece? Os irmãos, acho que acreditam, sabe, né? Os irmãos que são de Magé, que não são de Magé, sabem que nós temos uma clínica de reabilitação para dependente químico, né? E graças a Deus eu tenho tido aí muito testemunho, né, de pessoas que já passaram por lá, que chegou lá arrasado. Eu vou contar aqui o testemunho de um amigo que ele tá nos assistindo, né? Jorge, eu acho. É ele mesmo, é o Dudu. Eu acabei de ver. É o Dudu. Jorge Eduardo Macedo. É ele mesmo, é o Dudu. Amém? Amém. Glória a Deus. Que ele estava já desde a semana passada, ele já estava, pastor, quando é que é o negócio? Aí eu, calma, que eu vou te passar o link para você assistir e tal. Aí, você pode vir, mano. Pode estar ao vivo, esquenta não. Glória a Deus. É como eu acabei de falar, né? Se fosse gravado, não tinha nenhum defeito. Mas como é ao vivo, amém. Então, o que acontece? O missionário Genilda, o Dudu,
É o seguinte, a esposa dele morava nos Estados Unidos. Se ele me dá liberdade... Aliás, mesmo não dando liberdade, eu vou falar aqui. Coisa foi, Dudu. Aí o que acontece?